Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nessa série de vídeos que vou postar, quero explorar um pouco mais sobre alguns vilões que nessa longa carreira de combatente a fora da lei, Tex Willer e seus amigos já enfrentaram. E o personagem que eu vou falar no vídeo de hoje, além de ser um vilão, é um psicopata, que criou uma lei própria e uma justiça pessoal para punir as pessoas de moral duvidosa. E com certeza essa conduta torna Smirnoff um vilão de alta periculosidade, pois ele se acha acima da lei. Vale muito a pena falar um pouco mais sobre ele. E sem demora, eu te convido a se juntar comigo nessa cavalgada pelo universo de Tex e conhecer um pouco mais sobre esse vilão mortal, que com sua justiça própria ceifou muita vida em São Francisco. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa para você que assistir até o fim. Alexander Smirnoff é o cérebro e líder de uma organização criminosa que opera no submundo de São Francisco, que se auto-intitulam o Justiceiro de São Francisco. Smirnoff e sua organização sempre agem onde a lei falha em punir certos tipos de comportamentos. Usando um tipo de lei própria, os justiceiros caçam e punem os cidadãos da cidade que têm a sua moral questionável. E ao longo dos anos, Smirnoff trabalhou para criar uma organização muito sofisticada e eficaz, que possui ramificações em todos os cantos da cidade e também conta com uma vasta quantidade de membros que estão acima de qualquer suspeita. Por exemplo, fazem parte da sua organização o líder dos carroceiros da cidade, donos de restaurantes, advogados e detetives particulares. Por ter montado uma organização criminosa muito bem organizada e estruturada, que possui uma grande rede de espiões espalhados pela cidade, nenhum alvo jamais conseguiu escapar da justiça dos justiceiros, quando o serviço da organização foi solicitado por terceiros. Temos de destacar que a organização sempre eliminou seus alvos de maneiras diferentes, dificultando assim qualquer investigação feita. E é claro que com este modo de agir, os justiceiros sempre escaparam da lei. Os crimes que os justiceiros cometiam eram tão perfeitos que nem o chefe de polícia conseguia ligar um caso ao outro. Mas mesmo assim, com uma grande pulga atrás da orelha, o chefe de polícia Tom, ao analisar todas aquelas mortes acidentais, desconfiou que algo de errado não estava certo. Primeiro ele desconfiou do aumento de mortes acidentais na cidade. E quem estaria ganhando com todas aquelas mortes? Ele até chegou a iniciar uma investigação, mas diante da escassez de prova, ele abandonou o caso. Calma, eu disse que ele abandonou a investigação, não que ele tinha desistido. Ainda muito cismado com o caso das mortes misteriosas e acidentais, Tom manda chamar Tex e Kit e passa o caso para eles. Outra curiosidade que podemos destacar de Smirnoff é que quando os serviços da organização eram solicitados, ele cobrava uma grande quantia de dinheiro quando o cliente era rico. Mas quando o cliente era pobre, ele não cobrava nada. Para os pobres, ele fazia a justiça como um favor, no maior estilo Don Corleone, do Poderoso Chefão. E assim ele tinha todos em suas mãos. Podemos destacar também que antes de eliminar um sujeito, Smirnoff investigava o suspeito para avaliar segundo seus conceitos se aquele sujeito merecia ser justiçado ou não. Para entender um pouco deste vilão e entender o seu conceito de justiça acima da lei, temos que visitar o passado dele. Na juventude, o pai de Smirnoff tinha uma sociedade com mais 2 sócios. Mas certo dia, o pai de Smirnoff foi enganado pelos sócios. E em pouco tempo, o pai dele se tornou um miserável. E com isso, acabou enlouquecendo e foi parar em um hospício onde acabou morrendo.
Smirnoff viu a lei falhar com seu pai e como isso acabou causando a sua morte. Depois deste acontecimento, Smirnoff decidiu criar as suas próprias leis e aplicar a sua própria justiça. Ele agiria onde a lei falhou em corrigir uma injustiça, e todos aqueles que conseguissem escapar da lei não conseguiriam escapar da sua justiça. Depois de vingar a morte de seu pai e montar a sua organização, ele passou a oferecer a justiça dos justiceiros a todas as pessoas que se sentiam prejudicadas pela lei e recorriam a ele. Não demorou muito para a organização ganhar muito dinheiro e crescer, e com isso causar muita dor de cabeça para o chefe de polícia de São Francisco. Informado que o chefe de polícia pediu ajuda de Tex e Kitty para investigar a sua organização, Smirnoff não demorou a cortar todas as pontas soltas e eliminar todos aqueles que delatavam a organização. E você já deve imaginar que foi uma grande queima de arquivo na cidade. Não parava de chegar mortos no necrotério, para a felicidade dos coveiros que se alegravam com a prosperidade do negócio. Mesmo com muitas dificuldades, Tex e Kitty continuavam a avançar nas investigações contra os justiceiros. Smirnoff tomava várias medidas para conter os avanços dos Rangers, mas nada parecia deter aquela dupla de Satanás. Vendo a sua organização desmoronando e se sentindo ameaçado, Smirnoff resolve pessoalmente dar um jeito nos Rangers. Ele atrai os dois parceiros até um restaurante chinês, dizendo que ele conhecia a identidade secreta do misterioso líder dos justiceiros. Enquanto ele contava uma falsa história para os amigos, ele droga os dois parceiros com um chá batizado. Depois de capturar Tex e Kitty, ele leva os dois para o seu esconderijo e joga eles dentro de uma piscina com grade por cima. E quando os dois parceiros despertam do sono, Smirnoff aciona uma alavanca e a piscina começa a ser cheia de água. E depois ele aciona outra alavanca e começa a se fechar uma grade em cima da piscina. E finalmente ele aciona a última alavanca, onde é liberado 2 tubarões para jantar Tex e Kitty. Mesmo em uma situação desfavorável, Tex e Kitty começam a lutar contra os animais. Tex consegue tirar um punhal de sua bota e desferir um golpe no tubarão, e logo a piscina é tingida de sangue. Vendo todo aquele sangue na água, logo Smirnoff começa a imaginar que os dois amigos foram tocar harpa no céu. Então ele abre a grade para ver bem de perto o fim dos amigos. Com a água tingida de sangue, Tex e Kitty aproveitam para usar a abertura em que os tubarões entraram na piscina para sair dela. E ao passar pela abertura, os amigos saem em um lago atrás de Smirnoff. Tex e Kitty tentam se aproximar dele sorrateiramente para prendê-lo. Enquanto eles tentam se aproximar, Smirnoff ouve o barulho dos passos deles. Ele se vira rapidamente e com uma arma ele atira nos amigos. Mais rápido ainda, Tex atira uma pedra que acerta em cheio Smirnoff. Atingido pela pedra, o vilão perde o equilíbrio e acaba caindo dentro da piscina. E ele acaba tendo a morte que o seu julgamento havia reservado para Tex e Kitty. E assim morre Smirnoff, a justiça acima da lei. E chegamos ao fim do vídeo. Que personagem de tirar o fôlego. Eu quero pedir a você que é fã de quadrinho e também é fã de Tex Willer e que gostou do vídeo, que se inscreva no canal e também ative o sino de notificações. Também aproveite para deixar um comentário dizendo se você conhecia esse personagem e se você já leu essa história. Compartilhe esse vídeo com mais fãs de Tex e também dê aquele super like para ajudar o canal a crescer. E para você que assistiu até aqui, a novidade que eu tenho é: aqui nas minhas mãos eu estou segurando a edição número 1 de Tex Gold e vou sortear ela. E para você concorrer ao sorteio,
você tem que se inscrever no canal e deixar um comentário. Eu vou estar lendo os comentários e o comentário mais criativo ganha. Então, boa sorte, até o próximo vídeo, valeu!